Olá a todos! Hoje vamos fazer palitos La Reine ou Lady Fingers. Palitos La Reine são um daqueles clássicos da pastelaria, são um biscoito muito simples feito com ovos, açúcar e farinha. Hoje em dia podem-se comprar no supermercado, mas na realidade não há nada como os feitos em casa, são muito melhores do que os de compra. Embora sejam deliciosos simples, ou eu pessoalmente acho que eles são ótimos, na realidade usam-se mais para construir sobremesas. Charlottes, tiramisus, trifles, qualquer tipo de sobremesa em que queiramos embeber um biscoito em café ou qualquer xarope ou líquido, os palitos La Reine são perfeitos. Justamente por serem sequinhos, quando os colocamos com algum líquido, eles absorvem e agem como esponja e ficam uma delícia. Para fazer estes palitos La Reine, começamos então por pré-aquecer o forno a 190 graus e eu gosto até de preparar logo o saco pasteleiro, os tabuleiros e o papel vegetal, porque isto é uma massa que é feita à base de ovos e se nós depois a deixamos esperar, ela vai perdendo o ar. Portanto, eu gosto de ter tudo pronto. Quando a massa dos biscoitos está pronta, é só então pô-los no tabuleiro e levá-los logo ao forno. Para preparar o saco pasteleiro, vamos então, eu tenho aqui um saco descartável e o que eu faço é medir quanto é que eu tenho que cortar para pôr o bico pasteleiro. Eu encosto o bico pasteleiro ao fim do saco, portanto à pontinha do saco, e depois corto um bocadinho menos do comprimento até do bico pasteleiro. Lembrem-se que podem sempre cortar mais e se cortarem demais o bico pasteleiro sai pelo saco e vão ter que precisar de outro. Estou a usar um bico de pasteleiro redondo liso, cortamos então essa pontinha, pomos o bico pasteleiro dentro do saco e se tiver o comprimento certo, está feito. Se for preciso corta-se mais um bocado, mas à partida não deve ser preciso. Depois o que eu faço é virar o topo do saco pasteleiro sobre a minha mão, quase criando ali um punho, que isso vai ajudar a manter o saco limpo e também a agarrar o saco. Quando eu estou a encher o saco, torna-se mais fácil o seu manuseamento. Portanto, essa manga à volta da mão. E o nosso saco pasteleiro está pronto, vamos pô-lo de lado. Outra coisa que eu gosto de fazer é marcar no papel vegetal com lápis o formato que eu quero fazer dos palitos La Reine. Neste caso vou fazer os palitos tradicionais, portanto aquela forma de dedos, não é? Compridos, aqueles biscoitos compridos, mas podem, por exemplo, fazer redondo, imaginem que querem fazer um bolo montado em camadas, podem logo fazer o redondo, ou até um retângulo, por exemplo, para fazer uma charlotte e forrar os lados da forma, pode-se fazer uma charlotte. Então, com um lápis normal, um lápis de carvão, fazemos o desenho que queremos, ou neste caso eu estou a tomar nota do comprimento dos palitos que quero no papel vegetal. Depois viramos o papel vegetal ao contrário, portanto para não colocarmos a massa em cima do lápis de carvão, o lápis de carvão fica do avesso, mas temos ali um guia para fazer os palitos mais direitinhos, para fazê-los mais homogéneos, todos do mesmo comprimento. Eu neste caso estou a fazê-los relativamente curtinhos, estou a fazer mais ou menos 8 cm, podem fazê-los um pouco mais longos. E o nosso tabuleiro também está pronto, também podemos deixá-lo de lado. Vamos então começar a fazer a massa. Para fazer estes palitos La Reine vamos então precisar de 3 ovos e vamos separar as gemas das claras, açúcar, e o açúcar está dividido porque vamos juntar açúcar às gemas e açúcar às claras, farinha e, opcional, podem juntar um aroma, ou um bocadinho de raspa de limão ou até um bocadinho de extrato de baunilha. E começamos por bater as gemas com os 30 gramas de açúcar, neste caso estou com a pá na batedeira, e este é também o momento, se quiserem juntar ou a baunilha ou a raspa de limão, de juntarem esses aromas. Batemos as gemas até elas estarem bem fofas, ganharem volume e estarem muito mais claras na sua cor. Quando as gemas estiverem prontas, reservamos e vamos então bater as claras com os 50 gramas de açúcar. Eu até começo por bater as claras simples e só quando elas tiverem algum volume e começarem a ganhar alguma espuminha é que eu começo colher a colher a deitar o açúcar sobre as claras. Depois deixamos bater até termos um merengue assim firme e bem brilhante. E chegou o momento de juntarmos as claras às gemas e não as gemas às claras. Atenção que a gente junta as claras às gemas. E começamos até só por juntar 1/3 das claras às gemas. Muitas vezes até se chama o sacrifício, porque são as claras sacrificadas para arejar e tornar mais leve esta mistura das gemas. Então serão as que vão perder mais ar. Mas a partir daí temos já uma mistura bem leve e em 2 ou 3 vezes juntamos o resto das claras, envolvendo sempre delicadamente com a espátula. Quando esta mistura estiver homogénea, vamos então polvilhar a farinha sobre os ovos e polvilhar em 2 ou 3 vezes e novamente misturar com uma espátula, envolver delicadamente a farinha nos ovos até não termos pedaços de farinha e atenção, cortar sempre a massa também pelo meio, ver por baixo se não há nenhuma farinha escondida.
Neste momento a nossa massa está pronta e queremos então colocá-la no saco pasteleiro e formar os nossos biscoitos. Com uma colher deitamos a massa no saco pasteleiro e eu uso então aquele punho que criei para até apoiar no polegar a colher e limpar a colher ou a espátula para melhor encher o saco. E eu aqui gostaria de deixar uma nota do seguinte: muitas vezes há a tentação de encher demasiado aquele saco pasteleiro para só ter que encher uma vez e não ter que se encher novamente e isso é mais fácil. Mas na realidade não é. Nós devemos apenas encher o saco pasteleiro tendo em consideração o tamanho da nossa mão. Portanto, nós temos o saco pasteleiro, eu gosto de o agarrar com a minha mão, não é? Com aquele punho à volta da mão, aquela parte de cima do saco, e encho só aquilo que está na capacidade da minha mão, porque depois vai ser mais fácil formar os biscoitos e também não há o perigo de a massa sair por cima e sujar e fazer uma grande porcaria. Depois, como temos a parte de cima do saco pasteleiro sempre limpo, é bastante fácil voltar a virá-lo e voltar a encher o saco pasteleiro. Portanto, colocamos apenas uma parte da massa no saco pasteleiro em vez de encher logo com a totalidade da massa. Portanto, tenho aqui o meu tabuleiro e vou então formar os biscoitos. Eu coloco o bico pasteleiro a 45 graus do papel vegetal, sem tocar no papel vegetal, nós queremos algum espaço para sair a massa e formar o biscoito. E atenção, que a mão que faz força não é a mão de baixo, é a mão de cima. Vocês escolhem se querem a mão esquerda ou a mão direita, conforme forem destros ou canhotos, e a mão de cima é que vai sempre fazendo força para fazer sair a massa pelo bico pasteleiro. A mão de baixo é apenas um guia ou um apoio e, portanto, vamos sempre pressionando de cima para baixo, fazendo sair a massa e formando os nossos biscoitos. Quando os nossos biscoitos estiverem todos formados no tabuleiro, prontos a ir ao forno, há um último passo antes de o pormos no forno, que é polvilhá-los com um bocadinho de açúcar em pó. Quando os biscoitos estiverem todos formados no papel vegetal, vamos então levá-los ao forno cerca de 10 minutos até ficarem sequinhos e dourados. Nós não os queremos demasiado corados, portanto só levemente dourados e estão prontos. Quando os biscoitos La Reine estiverem cozidos e assim douradinhos, vamos então retirá-los do forno, deixar arrefecer só um bocadinho, porque nós depois queremos soltá-los do papel vegetal. Usamos uma faca ou uma pequena espátula, passamos por baixo e soltamos e depois então deixamos arrefecer completamente os nossos palitos La Reine. No início os palitos até vão ser assim mais fofinhos e molinhos e depois à medida que arrefecem eles vão secando. Se não os usarem no dia ou se não os quiserem usar para mergulhar em qualquer sobremesa, podem congelá-los e depois têm sempre ali aqueles palitos prontos a serem saboreados. E temos aqui os nossos palitos La Reine prontos a serem mergulhados no café ou no chá ou para fazer uma sobremesa. Como veem, são muito fáceis de fazer. Espero que tenham gostado da sugestão e até para a semana!